Como tu pode usar estampas na decoração da tua casa? Estampas são uma ótima opção para quem quer trazer um pouco de cor ou então uma textura diferente, e elas podem fazer parte de diferentes elementos dentro da decoração. Hoje eu vou trazer aqui algumas ideias que podem, quem sabe, trazer um pouco de inspiração para tu colocar alguma estampa num cantinho aí da tua casa. Primeiro de tudo, não existe regra na decoração. Então, você pode aproveitar e explorar a tua criatividade, mas é legal ter um pouquinho de autoconhecimento para tu entender algumas coisas que tu gosta, que tu acha bonito. Isso já vai facilitar um pouco esse processo. Aqui nós temos 2 exemplos bem interessantes. Algumas pessoas, elas são mais neutras, como nessa primeira imagem, então, um ambiente neutro, e a gente vê a utilização de estampas, principalmente aqui no tapete, que tem esses tons neutros, um pouco mais sóbrios, mas que dá um pouquinho de cor e uma textura diferente, assim como aqui nas almofadas, que é também um objeto decorativo menor e dá essa decoração um pouco mais sutil. E percebam que pode ser um detalhe, não precisa ser nada muito grandioso. Já nessa segunda imagem é para aquelas pessoas que gostam realmente de misturar texturas, estampas e cores. O que mais chama atenção realmente é essa poltrona estampada, e vejam que as almofadas também são estampadas com diferentes tipos de estampas, mas seguindo a tonalidade laranja. Além disso, a cortina também tem uma estampa bem marcante e grande, com cores contrastantes, então que já traz um outro olhar para esse ambiente. Assim como o tapete preto e branco, que também traz uma presença. Percebam que são 4 tipos de conceitos e estampas bem diferentes, mas que de uma forma bastante harmônica compõem esse ambiente e fica super legal. Aqui eu trago outras inspirações para quem gosta mais de tons neutros. Então, nessa primeira imagem, as almofadas, uns tons bem sóbrios, com pouco contraste entre as cores, então não é aquela coisa preto e branco, estão mais ou menos na mesma tonalidade, assim como o tapete, que acaba seguindo nessa mesma ideia. Nessa outra imagem, nós temos um ambiente mais neutro e percebam que eles trazem um pouco mais de destaque. Então, nas almofadas, que também tem diferentes tipos de textura, que estão dentro mais ou menos da mesma paleta do tapete. Isso acaba trazendo um pouquinho de cor, de tonalidades diferentes, mas já são tonalidades um pouco mais escuras e fechadas, e fica também super legal e quebra um pouquinho aquela neutralidade da sala. Já aqui as opções são para quem realmente gosta de bastante cor e também misturar essas diferentes estampas. Já no quadro, a gente vê essa diversidade presente pendurada na parede, assim como no tapete, nas almofadas e também nessa manta do sofá. São diferentes cores e tonalidades que vão compondo esse ambiente de uma forma bem interessante, mas percebam que tem uma certa harmonia com o azul, o rosa, o laranja, que vão trazendo então essa conexão entre esses diferentes elementos. Diferentes tipos de estampas, com bolinha, estampa floral, uma estampa mais geométrica, mas elas compõem o ambiente também de uma forma bem harmônica. Nesse outro exemplo, a gente já tem uma diferença um pouco maior. Então, é uma estampa bem diferente no tapete, que lembra um pouco os desenhos que tem nos quadros da parede. Também tem um puff aqui com uma estampa um pouco diferente, assim como diferentes estampas nas almofadas que estão nesse sofá. Uma coisa bem legal também de vocês pensarem e observarem é se vocês, além de entender essa questão de se você é uma pessoa mais neutra ou colorida, também ver a questão do tamanho das estampas. Você pode gostar de estampas que são menores, como nessa imagem aqui, e que são esses tons mais neutros, sóbrios, sem muito contraste, tanto aqui no tapete, mas também nas almofadas. Observem que ele segue também mais ou menos a mesma paleta de cores, esses tons um pouco mais puxando para o bege, um terracota, um ambiente mais neutro que tem esses pontos de luz, de cor, mas que é bem mais suave. Muito diferente dessa outra opção,
que é um tapete com estampas maiores e bem contrastantes. Então é um off-white com um azul bem escuro. E marca muito esse ambiente, que de certa forma está conversando com a cor do quadro, também com o sofá, tendo também uma paleta que compõe esse ambiente. Aqui algumas ideias para quarto, então também são quartos mais neutros, mas que tem então as estampas nos tapetes, sejam eles mais coloridos ou então um pouco mais neutros. Também nas almofadas, nos travesseiros. Nessa outra imagem a estampa é um pouco mais colorida na almofada, mas vejam que no tapete, a estampa ela é bem mais neutra. Isso, então, mostra a diversidade de formas que a gente consegue utilizar as estampas na nossa casa. Outra ideia muito legal são as tapeçarias, que você pode pendurar na parede, como nesses 2 exemplos aqui. Então, trazer realmente um ponto colorido com estampas diferentes e ser realmente um destaque no teu ambiente. Uma forma bem legal, às vezes, de tu trazer somente um ponto, um cantinho da tua casa mais colorido com uma estampa. E além disso, ao invés de tu utilizar as estampas na sala ou no quarto, que são ambientes maiores e que tu tem um pouco de receio, tu pode aproveitar e colocar isso em espaços menores, alguns cantinhos. Então, no hall de entrada da tua casa, no corredor. Aqui tem uns exemplos bem legais. As estampas estão presentes no papel de parede, que também é uma forma legal de trazer estampa para o teu ambiente. Também tem uma estampa diferente aqui no abajur, ou então no tapete, nesse outro vaso. Vejam que não tem regra, assim como nessa outra imagem aqui, que o próprio móvel é estampado. Todos esses vasos que compõem a decoração também tem diferentes tipos de estampa. É bem legal a gente ver como que dá para sair um pouquinho do que a gente conhece, do que a gente é acostumado e explorar a criatividade e trazer um pouco mais de vida para a decoração. As estampas são uma ótima opção para te trazer um pouquinho de cor na tua casa, um pouco de textura. Pode ser uma estampa grande, pequena, colorida, neutra, mas tu pode explorar, quem sabe, algum cantinho da tua casa, seja na sala de estar, no quarto, no hall de entrada, no corredor. Mas, independente do ambiente, eu tenho certeza que ela vai deixar a tua casa mais bonita. É isso. Agora me conta se tu já utiliza estampas na tua decoração, se esse vídeo te inspirou de alguma forma a mudar alguma parte da tua casa. E até!